Oi, estamos chegando aqui devagarinho. Você também que já está chegando aí devagarinho, já vai nos ajudando. Vamos trabalhar juntos nesse encontro marcadíssimo aqui no meu canal do YouTube, Padre Zeton. Padre Zeton falando de ansiedade. Então, o que eu quero te pedir agora? Eu quero te pedir que você faz aquele trabalhinho carinhosamente estou te pedindo. Já compartilha com todos os seus contatos. Se inscreva nesse canal, aperta o sininho, dá o seu like e faz comentários a balde aí para poder a gente conversar sobre ansiedade. Hoje está bombástico. Então vai entrando, você que está entrando aí, boa noite. Vai entrando conosco. Estamos aqui para o melhor que essa noite tem a produzir para você. Hoje, sexta-feira, fim de semana chegando, quermesses e tudo mais. Padre está aqui para falar de um assunto para lá de especial para você. Isso aí. Seja bem-vindo. Estamos aqui, Padre Zeton, falando de ansiedade. E hoje nós vamos falar de algo especial. Eu tenho falado muito sobre ansiedade, né? Trazendo para vocês algo que eu tenho me especializado muito, fazendo muita pessoa se encontrar consigo mesma e se encontrar com o mundo, com Deus, de uma forma muito legal. E como eu tenho dito que eu criei um caminho para a paz, para vencer a ansiedade com a Bíblia, então fiz uma pesquisa legal e vou apresentar aqui hoje alguns personagens. Por quê? Porque essa trilha agora, a gente está sempre trazendo alguém que superou a ansiedade, não é verdade? Com este caminho para a paz, vencendo a ansiedade, usando a palavra de Deus. E agora eu vou pegar de dentro da palavra de Deus personagens bíblicos que sofreram ansiedade e que venceram com Deus. Então hoje é muito importante, mesmo que você não tenha a fé católica, mesmo que você não gosta muito que fale de Deus, hoje é importante a gente entender que precisamos de Deus. E quando a gente abre caminho para Deus na nossa vida, muitas coisas se transformam. Se transformou na minha vida, se transformou na vida de muitos. Então, nós vamos falar como a ansiedade estragava as pessoas muito antes de Cristo. Embora a ciência ainda não tinha trazido nomes, mas a gente percebe, até a própria palavra fala, de pessoas que sofreram de ansiedade. Então, eu estou aqui com alguns personagens bíblicos e vou fazer um caminho assim bem paulatino para poder a gente conversar bem sobre este mal que tem atacado muitas pessoas. Boa noite, seja bem-vindo, você que acaba de entrar agora e está conosco aqui mais uma vez com o Padre Zeton falando de ansiedade. E hoje nós vamos para dentro da Bíblia, vamos fazer um mergulho na história e para lá de bom entender como realmente ter Deus na vida é bom. Todo mundo tem ansiedade, sempre falo isso. Já falei também nos vídeos anteriores como Deus, fez a cura na vida de tantas pessoas que chegaram até mim. É preciso sair do heroísmo, Tem pessoas que conseguem conviver bem com seus transtornos, mas tem pessoas que chegam a um ponto que o transtorno leva para o buraco. Não brigue com a ciência, não brigue com a medicina, não brigue com a psique, porque uma hora o BO vem. E eu estou aqui para te ajudar a resolver esse BO. Então vamos para a Bíblia, Nós vamos aqui ver os personagens. Vou trazer o primeiro personagem, que é um personagem estrondoso, lá dos inícios, que é um profeta. Esse profeta, ele é considerado um dos maiores profetas do Antigo Testamento. E o nome dele é Elias. Então, Elias nasceu ali em torno do século 9 a.C., mas os seus feitos foi se dar ali nos séculos 13, 14, onde ele recebeu uma missão exacerbada de Deus. E aí, Elias, ele tinha que, através dessa missão, tirar da cabeça dos povos da sua região a ideologia idólatra.
Aqueles povos idolatravam muitos deuses e estava muito em voga um deus Baal, que é um demônio, muito idolatrado por aqueles povos. E Elias, ele vai, né, receber a missão de mostrar para esses povos que Deus era maior do que todos esses deuses. É preciso entender muito que na história, né, antiga, antes de Cristo, muitos séculos antes de Cristo, se cria muito em Deus de várias formas. Mas num Deus todo-poderoso, né, foi depois que Deus começou a se revelar a alguns homens, como Abraão, e ali em Abraão foi montando as tribos, e aí chega o povo de Israel, aquela coisa toda. Elias está aqui para tirar essa idolatria do meio do povo. E aí, o que acontece? Falamos um pouco de Elias. Ele é de uma geração de pessoas que buscam a Deus e buscam um rosto profundo. E como que buscam a Deus? Acreditando nas histórias do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E isso, as culturas naquela época não tinha escrita, não tinha nada disso, era tudo passado de boca em boca. E através disso tudo, ele vai travar uma luta grande contra esses seguidores, tudo à luz, né, de que Deus lhe deu para ele ali colocar, né, essa graça adiante. Então, o que acontece com Elias? Elias vai enfrentar um povo. E Elias vai passar por crises de ansiedade, porque não é fácil convencer pessoas, né, de que ela está crendo em algo errado. Às vezes é difícil até a gente, como paciente no consultório ou no atendimento, convencer de que ele está indo para um caminho errado. É difícil, a gente tem que ir ali trazendo argumentações e tudo. E Elias vai passar por uma ansiedade espiritual, né, que é algo muito novo, assim, para se dizer, mas é a ansiedade de espera, sabe? Quando você está com uma ansiedade que te gera medo de enfrentar um problema. E Elias passou por muitas dificuldades assim. Elias tenta fugir, Elias tenta fazer um monte de coisa. Então, o que acontece? Ele faz uma experiência profunda com Deus, né? Deus leva ele até um lugar, lá a manifestação dele com Deus é uma manifestação de brisa, né? E Deus encoraja ele a ir vencer esse problema, de ir lá com esse povo e mostrar para esse povo que esse Deus é um Deus maior. Então, o que Elias faz? Elias convoca esse povo todo para um monte, monta um altar e manda todo mundo fazer os seus cultos a Baal. E manda ali manifestar. Se qual Deus mandasse fogo naquele altar, seria o Deus realmente, o Deus vitorioso, e todo mundo ia crer. E aí, Baal não mandou fogo, não tinha poder para isso. Só que Deus testou um pouco a fé de Elias. Ele demorou um pouco mais. Então Elias tinha duas opções: continuar confiando em Deus e esperar a hora de Deus agir, ou sair dali correndo, se enterrar numa depressão profunda, né? E ali não resolveu os problemas. Então ele fez a primeira opção. Ele foi lá, conversou com Deus, rezou, né, com Deus, apresentou a Deus o seu desespero, apresentou a Deus a sua dificuldade, e Deus lançou o fogo sobre o altar e provou para mais de 400 pessoas que o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó era o Deus verdadeiro, e ele converteu todo esse povo. Depois Elias passou por outras dificuldades. Elias passou fome, aí Deus mandou ele até uma viúva. Viúva era gente pobre, viúva não tinha pensão de marido, riqueza, herança. Uma mulher que ficasse viúva caía na mendicância. E ele chega lá, ficou dias vivendo com uma mulher que só tinha um punhadinho de fermento para fazer um pão e dali não saber mais o que comer. Elias ficou dias experimentando da providência de Deus. Quantas vezes nós passamos a mesma dificuldade no nosso dia a dia? Quantas vezes nós vivemos uma dificuldade tremenda sem saber se o dinheiro vai cair na conta, não é verdade? Sem saber se vai dar conta de pagar a fatura do mês, se vai dar conta de pagar as contas. Tem pessoas que vão entrando num processo de ansiedade muito grande pelas lutas e embates do dia a dia. E aqui eu te apresento um personagem bíblico que também
tinha seus compromissos, tinha suas dificuldades e agora vence porque acreditou em Deus. E agora vamos por um personagem que eu considero assim, um personagem estrondoso. Ele é um personagem assim de muita maestria, criou os salmos com as suas orações, em meio às suas intemperanças, seus erros, seus pecados. Salmos esses que para nós hoje, para mim principalmente, é minhas alavancas de vitória. Né? Eu já falei, eu tenho dois versículos que eu trago do Salmo que me torna forte, frondoso, contra o perigo e contra o medo. Né? E tem um versículo do Evangelho também que me dá força para caminhar. E esse rei, ele é o rei Davi. Davi foi um rei, eu não quero ficar muito preso nas histórias, né, mas um rei que cria descendência até chegar José, e ali José vai casar com Maria, que vai nascer Jesus. E Davi vem de uma história muito profunda, de lutas e guerras para chegar onde chegou. O que eu quero elencar de Davi? Davi faz coisas terríveis, mas faz coisas maravilhosas. E é nessa dinâmica que a gente precisa entender que Deus, ele usa nós pecadores para fazer grandes coisas. Mas o que vai importar é nossas respostas. Então eu achei Davi muito bem assim. Ó. Davi, ele foi um dos que mais sofreu ansiedade. Era um homem, ele era assim considerado um homem segundo o coração de Deus, até o que significa Davi. Você pode procurar isso no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 13. E era uma pessoa muito ilustre ali em Israel, né? Ele foi alguém que lutou muito desde a sua juventude, conquistou um reinado através de guerras, através de acertos, ora escutando Deus, errava quando não escutava, né? Então, os Salmos mostram para nós que Davi passou por momentos de ansiedade. Pensa bem, um dos erros que Davi cometeu foi se apaixonar por uma mulher, né? E essa mulher era a esposa de um amigo dele, Urias, que era guerreiro. E ele, enquanto Urias estava lá na guerra, ele pegava essa mulher. E essa mulher acaba engravidando, aí ele passa por um nervoso danado, porque como que vai se dar isso? O marido vai chegar, manda trazer o marido mais cedo, e o marido não deita com ela enquanto está em guerra, porque é uma espiritualidade dos soldados. E ele resolve botar Urias lá na frente, para que Urias fosse morto na batalha, que de fato acontece, e ele acaba ficando com essa mulher. Não é para a gente julgar os atos de Davi, porque Davi se arrependeu amargamente, criou salmos belíssimos diante disso, só que assim, a gente pensa muita história antiga com os saltos, mas imagina quanto tempo Davi ficou para reconhecer que errou, os amargos pensamentos que Davi enfrentou diante da tristeza de ter feito esse mal com seu amigo. Quantos picos de ansiedade que Davi teve. Então, ele rezou um salmo, que é um dos salmos que eu gosto muito, que é um salmo onde ele peça: Senhor, livra-me, vem depressa, Senhor, em meu auxílio. Nós rezamos muito isso quando a gente vai começar as orações, né, dos padres. E isso é uma pessoa que está ali perecendo, que está passando por uma situação grave, de consciência pesada, né? Aí ele fala: fiquem confusos e envergonhados os que buscam tirar minha vida. Caiam para trás, fiquem cobertos de ignomínia os que se alegram com a minha ruína. Você imagina uma pessoa que está sofrendo esse mal de perseguição, esse mal de ter alguém atrás dele. E Davi passou muito por isso, era um rei, guerreiro, né? Então ele criava o salmo conversando com Deus. E as suas conversas com Deus viravam orações grandes, que hoje está nas Escrituras para nós, como grande salmo, né? Então, este salmo, ele fala, né, que o Senhor é aquele que pode livrá-lo da sua angústia. A angústia é a mesma coisa que a ansiedade.
Não é só para tristeza. Ele está ansioso porque tem medo de perecer, desagradando a Deus. Muitas vezes a gente passa por crises de ansiedades assim. A gente passa por crises de ansiedade porque a gente faz coisa errada, a gente não sabe como consertar, o que fazer para consertar. E Davi ensina muito isso, de pedir perdão a Deus e ser favorecido por Deus com os seus perdões, né? Então, ele diz, eu sou pobre e infeliz, Deus socorre-me, tu és meu auxílio, meu libertador, não demore, né? Então, aqui é alguém que está ali no abismo, como eu sempre venho falando, pessoas que já estão numa depressão, pessoas que estão na desistência do mal, do transtorno. E Davi se reergue daqui, né? E se torna esse grande rei. Então, nós temos esse personagem que lidou com a ansiedade dentro da guerra, dentro do seu reinado, dentro dos seus afazeres dentro de casa, dentro da sua própria personalidade fraca, dentro da sua própria fraca, que eu digo, na queda de pecado, né? E alguém que tinha, né, incumbências imensas de ter um reino aos seus pés, sabendo que dali ele seria uma descendência frondosa que Deus ia usar dali para frente, de profetas, de reinos, né? E Davi superou rezando, como eu ensino lá na minha jornada, usando a Bíblia para sair desse mal que sofre. Agora tem um que para mim ele é assim especial, porque muita gente confunde as coisas com Deus. Muitas pessoas confundem a relação com Deus como se fosse troca. Às vezes por causa da gente se relacionar uns com os outros, às vezes no trabalho, um colega, um amigo, até numa relação amorosa, né, que tem que ter sempre troca, favores, eu te amo e você me ama, né? Eu te dei isso, você vai me dar o que em troca, né? A gente pensa que muito é assim com Deus, que tudo é meritório, né? Eu errei, Deus me castiga. Eu acertei, Deus me abençoa. E esse carinha aqui é um carinha que passa por uma provação que não tem como cair em crises profundas de ansiedade. Jó foi um cara que passou por dificuldades porque Deus deixou ser provado. Jó era um homem temente a Deus, que tinha filhos. Jó tinha 10 filhos, 3 meninas, 7 rapazes. Uma esposa linda, terras inumerosas, com muitas cabeças de criação de gado e de outros animais. E Jó precisou ser tentado porque o demônio queria provar para Deus que Jó perdesse tudo aquilo e ia desconsiderar Deus. E Deus deixou. Nossa, que Deus ruim é esse? Não, gente. Deus prova a nossa fé. E só que Ele sabe como fazer a gente também vencer a provação. Ele auxilia. Não fica preso no ruim da coisa. Preste atenção no fim da história, você vai entender. Jó perdeu os 10 filhos, Jó perdeu a esposa, perdeu todos os seus animais, perdeu suas terras, com pestes, com um monte de coisa. E ainda perdeu sua saúde. Jó ficou numa situação de saúde terrível, como se fosse tuberculose, uma coisa assim. Então, Jó tinha ali todo um jeito para amaldiçoar Deus. Ele abre a sua boca e começa a amaldiçoar o dia que ele nasceu. Ele começa a falar, por que eu não morri logo? Né? Por que eu saí do ventre da minha mãe? Por que eu não expirei? Né? Porque é dada a luz aos que sofrem, a vida a alma amarga. Já entrou nesses tipos de amargura, né? Mas nunca brigando contra Deus. Só que Jó foi sendo auxiliado e foi percebendo que brigar com Deus não ia dar certo. Mas você para pensar alguém que perdeu tudo, como vai chegar em Deus? Então ali foram muitas crises profundas de ansiedade, de como vencer a própria doença, como resgatar sua fortuna, como viver sem seus familiares. Olha bem como a gente não é parecido com Jó. Quem não fica aí triste porque perdeu um ente querido? Que mãe não fica triste por perder um filho? Jó perdeu 10. Né? Que pessoa não passa
por aí, pela vida, com decepções no emprego, no trabalho. Quantas coisas às vezes a gente reclama, fica depressivo, com crises profundas de ansiedade. E Jó foi um cara que passou por isso. Jó passou por essas decepções, mas ele não deixava de agradecer a Deus. E foi aí a brecha para que Deus fosse inspirando Jó. E aí quando Deus tem uma conversa com Jó, dizendo a Jó que ele era apenas um humano e que Deus poderia fazer todas as coisas, porque Deus criou as águas, criou os animais, criou o ser humano. E Jó reconquista a sua fé orando a Deus. E aí Jó conseguiu, meu irmão, minha irmã, Jó conseguiu coisas mirabolosas. Uma família frondosa, de novo, uma esposa belíssima, vários filhos, muito mais animais, terra muito mais abundantes. E Jó viveu uma vida toda temendo a Deus e entendendo que não é assim que se deve pensar. Ah, eu fiz isso de errado, então eu mereço todo o castigo, eu mereço cair. Não! É aqui que eu tenho que consertar o meu pensamento para não fazer que recaia sobre mim esse mal e eu acabe aqui atrapalhando o que Deus quer fazer na minha vida. Então, é por isso que a gente precisa entender os motivos que me faz sair do normal da ansiedade, né? Porque eu fico pensando quantas vezes Jó sentado, doente, sabendo que tudo perdido, que sentido de vida tinha, caminho ia seguir, o que ia ser da vida dele, para onde ir, o que fazer, não é verdade? Mas não, Jó conseguiu superar. E olha que não tinha ainda psicólogo, olha que não tinha ciência, mas Jó superou, porque ele teve o auxílio de Deus. Tem um personagem, tem um camarada chamado Jonas, que ele é um dos que mais sofreu ansiedade. Ele vivia ele era de uma descendência davídica e ele tinha uma incumbência de converter Nínive dos pecados. Só que ele tinha medo. Ele foi engolido pela baleia, né? Passou medos por essa fase. Quantas crises de ansiedade Jonas não teve ali? Quantos desesperos, quantos medos, quantas depressões passou pela cabeça de Jonas. E aí um dia, ele rezando, né? Ele com medo de Nínive ser destruída e ele ser culpado, ele foi pedir a Deus que Deus tirasse a sua vida. Era melhor morrer do que ter que enfrentar tudo isso. Mas ele poderia ter alegrado com o perdão que Deus ia dar aos ninivitas e, baseado nisso, ele foi lá e fez a vontade de Deus. Pregou em Nínive, levou o recado de Deus para Nínive e converteu todo aquele povo. E às vezes a gente tem medo de dar passos na vida da gente. Eu estou trazendo para vocês sempre uma história de pessoas que conseguiram dar passos na vida dela. Eu falei, né, já em mais 4 lives para trás, trazendo história de pessoas que viveram de ansiedade e foram parar na depressão, no toque, né, no medo, depressiva, a generalizada, que é terrível. E eu tenho ajudado muita gente a sair porque está usando a Bíblia. Então Jonas é um cara que fez isso. Ele é de descendência de Israel, mas tinha que ir lá, e os assírios estavam, né, que eram inimigos, estavam lá, né, destruindo Nínive, e ele foi lá e, por obedecer a Deus, ele conseguiu que Nínive se convertesse. Às vezes a gente tem muita dificuldade de entender qual é a missão de vida. O que vai me fazer feliz? Por que eu estou nesse emprego? É tão difícil pessoas amarem o emprego que está, porque às vezes as coisas não estão fáceis, né? É tão difícil ver isso. Então, Jonas é um cara que, para fechar a conta com esses personagens, tem uma que é mais do tempo de Jesus, contemporâneo de Jesus, amigaça de Jesus.
Ela tem mais 2 irmãos, amigaços de Jesus, Marta, né, sua irmã Maria e seu irmão Lázaro. Né? Marta, ela tem 2 cenas com Jesus muito fortes. Uma é quando Jesus vai lá e ela fica toda preocupada, ansiosa, e Jesus fala: você está muito ansiosa e preocupada com as coisas da casa. Mas Maria se preocupou com a mais importante, que é estar comigo. Então, Marta, até a gente brinca no nosso meio que a gente está com o espírito de Marta, ou seja, muito trabalhador, trabalhando muito, né? Trabalho acima de tudo. No seminário a gente falava muito isso e tal. Então Marta, muito amiga de Jesus, ela recebe Jesus em casa e queria fazer um banquete para Jesus. Maria fica lá aos pés de Jesus e ela fica brava, né? Ansiosa para que tudo dê certo, se sentindo incapaz de fazer sozinha. Jesus acalma ela e diz: você, né, está muito ansiosa e preocupada com as coisas. Calma que Maria escolheu a melhor parte, né? Não é que Jesus diz: deixe de fazer, mas fique calma. Comigo tudo dá certo. Tem outro momento que Marta passa por uma crise de ansiedade na perda do seu irmão. Lázaro adoece e vem a óbito. E aí Jesus chega 3 dias depois, não estava muito longe, mas chegou 3 dias depois e Lázaro é ressuscitado. Mas tem um diálogo de Marta com Jesus que ela fala: se você tivesse estado aqui antes, ele estaria vivo. Então imagine o coração dela angustiado porque Jesus poderia ter vindo antes, o coração dela angustiado de perder o irmão e ela e a irmã, 2 mulheres que poderiam ficar sozinhas, abandonadas. Tem toda uma questão histórica aí. Você acha que Marta não passou por crises profundas de ansiedade? Você acha que esse desabafo de Marta com Jesus não é um desabafo de quem está precisando de carinho, precisando de afeto, precisando de consolo e de solução? E até chegar a Jesus, Marta não passou por dificuldades? E ela que já é agitada por si só? E Jesus disse que é para ela: crês em mim? Crês na ressurreição? E Marta se acalmou. E o que Jesus deu para ela? A ressurreição de Lázaro, seu irmão. Meu irmão, minha irmã, para você ver que todos nós temos as nossas configurações de problemas na nossa vida. Mas você pode ser vencedor. Você pode e você vai ser vencedor. Fique comigo. Segunda-feira tem mais aqui no meu canal. Fique comigo ligado. Vai vendo tudo que eu estou escrevendo no meu Instagram. Vai vendo as coisas que a gente está colocando aqui no canal do YouTube. Vai percebendo as coisas que Deus está fazendo na minha vida, na sua vida. Vai vendo direitinho tudo que está acontecendo. Que você não vai sair perdedor. Saiba disso. Eu quero ajudar você. Eu passei por isso, vivi isso, e hoje eu ajudo muita gente. E eu também quero te ajudar. Abra seu coração. Mas sem Deus nós não vamos a lugar nenhum. A ansiedade é um grande mal que nos leva para outros grandes males. Mas não se desespere. Você tem jeito. E aqui chegamos, né, ao término de mais este vídeo. Com muita alegria poder falar de algo muito bom, de pessoas que tiveram contatos profundos com Deus e com Jesus Cristo. E a palavra de Deus vai ajudar muita gente e ajuda muita gente a vencer o mal. Então você que ficou comigo até aqui, compartilha este vídeo no meu canal. Manda para as pessoas que precisam de ouvir essas palavras. Volta, assiste de novo, pega detalhes. Fica só que passou, não. Não desacredite em você. Você precisa acreditar em você. Você precisa acreditar que Deus quer te curar. E eu tô aqui para te ajudar. Então, compartilha esse vídeo, se inscreve nesse canal. Você pode apertar o sininho, dar o like, faz um comentário e vamos juntos nesse caminho para a paz, vencendo a ansiedade com a palavra de Deus. Deus abençoe você.